arte barroca e do rococó ao neoclássico. Ao redor do século XVI, desponta em Roma um novo estilo, mais tarde conhecido como barroco, estreitamente ligado à reação da Igreja Católica, em contra do auge protestante no norte da Europa. Se este proíbe toda a representação de divindade ou santos dentro de seus templos e evita qualquer excesso ornamental que possa distrair os fiéis de seus íntimos diálogos com Deus, a Igreja de Roma promoverá na Contra-Reforma exatamente os traços opostos. Assim, acabará se entregando a uma escalada ornamental dentro e fora de seus templos, que alcançam um paroxismo a princípio do século XVIII. Não se trata de ensinar aos fiéis com uma sagrada imaginação ou apresentar aos seus olhos um abismo da glória celeste através da arte, como acontecia na Idade Média. Agora se procura mesmo assombrá-los com um transbordamento de formas que deixam em suspense todo possível afastamento respeito aos dogmas da fé. Não é fácil identificar os traços que convertem a uma igreja ou a um palácio do primeiro barroco em expoentes do novo estilo. De fato, seus elementos arquitetônicos continuam sendo os mesmos que do estilo que os precedem e continuaram sendo de um modo ou outro até quase nossa época. Colunas, molduras, corniças, entablamentos e os vários elementos foram recolhidos da antiguidade romana por arquitetos renascentistas como Brunelleschi ou Palladio. É em Roma onde encontramos os edifícios mais influentes do barroco, como a igreja de Santa Inês, construída por Borromini na Praça Navona de Roma. Ou as obras sempre ambiciosas de Bernini, de concepção sempre mais clássica, como a Grande Praça de São Pedro ou a Igreja de Santo André do Quirinal. Em algumas dessas obras e em outras posteriores, terão origens novos jogos arquitetônicos de ampla difusão posterior. Por exemplo, quebrar em ângulos os entablamentos, misturar seções quadradas e circulares nas torres e, sobretudo, curvar de modo côncavo e convexo as superfícies das fachadas que até então tinham sido lisas. Pode-se dizer que na última evolução do barroco fica sem transformar nenhum elemento arquitetônico do repertório clássico e, às vezes, do modo mais fantástico que possa se imaginar. Mas, além disso, outros traços muito mais gerais da arquitetura se acabam fazendo extensivos ao resto das manifestações visuais da cultura barroca. Por exemplo, o gosto pelos contrastes e ritmos visuais, pela tensão dramática e dinamismo das formas ou pelo jogo entre ilusão e realidade. As grandes e pequenas monarquias católicas da Europa não demoram em seguir o exemplo da Igreja, adotando para os seus palácios e sua imagem pública a mesma linguagem estilística, grande, eloquente e algo teatral.
Quem sabe seja mais simples identificar o barroco no interior dos edifícios. É lá que costuma se concentrar seu característico frenesi decorativo e os principais efeitos cenográficos. A isso contribuem não somente os arquitetos, mas também os pintores, escultores e decoradores. A repercussão do novo estilo arquitetônico será desigual nos diferentes países. Sem embargo, ao redor de 1700, a vitória do barroco pode se considerar completa em toda a área católica, europeia e americana, e de grande influência nos países protestantes. Na França, o desejo de esplendor e grandeza que caracteriza a arquitetura durante o reinado de Luís XIV resistem ao tempo os principais extensos do barroco, de modo que chega a ser compatível a grande procura pelo luxo com o rigor e a claridade construtiva. A fachada do Palácio de Louvre, por exemplo, cuja ordenação horizontal antecede a Versalhes, contém elementos típicos do barroco, como a duplicação de colunas. Na Espanha, o estilo sóbrio e o geométrico de Juan de Herrera, arquiteto do Escorial, continua marcando a arquitetura civil e religiosa durante boa parte do século XVII. Suas estruturas de grande simplicidade se afastam de todo o ritmo curvilíneo de Borromini. Pouco a pouco, sem embargo, as formas barrocas vão se fazendo donas dos interiores e depois das fachadas, especialmente em Levante e o Norte. E ao final do século, ditas formas terminam na obra dos Churriguera, importante saga de arquitetos e escultores cujos conjuntos em Madrid e Salamanca alcançam grande notoriedade. Tanto é assim que, a partir de então, o estilo barroco será conhecido na Espanha como churrigueresco. Qualquer igreja espanhola desse tempo assombrará pela fúria anticlássica de seus retábulos, transbordadas de dourado e colunas salomônicas. E esta concepção acabará se deslocando às fachadas, concebidas com sentido escultural, como se fossem retábulos, especialmente nas portadas realizadas por arquitetos como Pedro de Riviera, que concentram sua floração decorativa ao redor da entrada principal, deixando o resto de paredes quase nuas. O barroco espanhol encontrará na América um terreno quase virgem, onde se expandirá livremente em formas com frequência mais exuberantes e coloridas que as que se dão no continente europeu. Bernini é, além de arquiteto, o principal escultor barroco, a quem devemos obras de perfeito feitio, como as estátuas de Apolo e Daphne, as fontes que realiza para a Praça Navona ou o êxtase de Santa Teresa. Bernini é o mestre do movimento e o arrebato em escultura. E sabe imprimir essas qualidades tanto à expressão particular de cada figura, especialmente quando denota um transporte místico, como o conjunto de cada grupo escultural, mas também ao modo que as figuras e grupos se acoplam ao seu marco arquitetônico. Quando contemplamos de perto algumas de suas obras, é possível que nos impressione mais, sem embargo, a aparente facilidade que Bernini reproduz em mármore qualquer matéria ou ideia, especialmente nas arredondadas vestimentas de suas figuras, cheias de monstruosas pregas, que se convertem no principal veículo de emoção artística.
A influência de seus fogosos retratos e de seus monumentos religiosos e funerários é intensa na Europa até meados do século XVIII. E isso é assim graças à difusão que fazem de seu estilo seus numerosos discípulos diretos e seguidores. Na pintura, o barroco italiano se abre com duas figuras rivais e, em muitos sentidos, contrapostas, Aníbal Carracci e Caravaggio. O primeiro funda, com dois de seus familiares, uma ambiciosa academia de arte, que não se limita ao ensino dos valores clássicos anteriores ao maneirismo, pois, embora ponha maior ênfase ao ideal de beleza de Rafael, seu ensino também atende à formação literária e humanística dos pintores. Sem embargo, a tradução que faz Aníbal Carracci da pintura renascentista é sem pretender já plenamente barroca. O pintor de maior transcendência no barroco italiano é, sem embargo, Caravaggio. Em sua obra, o artista toma um caminho contrário ao de Carracci, num realismo insubornável, capaz de passar por alto qualquer convenção sobre a beleza. Mediante uma violenta iluminação rasante, Caravaggio insiste em cada um de seus quadros na corpulência das coisas, no puro milagre de sua existência, que aparece dramaticamente realçada em meio a um tenebroso vazio, de modo que a simples revelação das formas se converte em um exercício tão lindo que não precisa mais do suporte de formas convencionalmente belas. Antes, ao contrário, tal exercício consegue seu efeito mais poderoso, revelando principalmente parte da fealdade do mundo, até então ausente da arte. Caravaggio encontrará muitos seguidores na Itália e Europa, assim como Carracci, situando cada um desses artistas na origem de suas tendências muito diferentes. Assim, Caravaggio se converterá na referência última de artistas tão dispares como os espanhóis Diego de Rivera e Zurbarán, do holandês Rembrandt e do francês Georges Latot. Enquanto que Carracci e sua influente academia seguem uma tendência mais colorista e, sobretudo, de inspiração mais clássica. Nela se enquadram pintores como Guido Reni, considerado durante muito tempo como um dos grandes da pintura, ou franceses italianizantes como Poussin e Claude Delaunay. Na França, Georges Latot leva a arte do claro escuro e sua última expressão em composições de muito atrativa simplicidade, iluminada apenas pela luz de uma candela. Nicolas Poussin vive grande parte de sua vida em Roma, onde estuda incansavelmente as obras do Renascimento e de seus contemporâneos italianos, afastado do classicismo de Carracci. Mas, sobretudo, Poussin assimila em Roma a claridade e equilíbrio de composição das esculturas e relevos antigos, mais dotado em geral para os temas mitológicos que para os religiosos. A obra de Nicolas Poussin vai dirigindo também ao intelecto antes do que ao coração. Sem embargo, poucas vezes resulta fria, graças à adorada cruz que costuma banhar suas cenas, capaz de atender aos seus característicos contrastes entre colorações cálidas e belíssimos azuis. Na Espanha, a pintura do 17 alcança sua mais alta cotização nas obras de pintores como Murillo, Zurbarán, Rivera e, sobretudo, Velázquez. Em suas cenas costumeiras de Porfírio ou de mulheres apoiadas em janelas, Bartolomé Murillo
nos deleita pelo seu frescor de concepção e a espontânea simpatia que demonstra sobre o objeto representado, mas também é mestre da graça, às vezes algo antiquado, de temas religiosos, como suas célebres Imaculadas e Sagradas Famílias. A personalidade prolífica de Zurbarán brilha mais na estética atmosfera de seus quadros de santos e monges, habitualmente brancos. Rivera reside desde muito jovem em Nápoles, se convertendo aí ao credo artístico de Caravaggio, especialmente na escolha que faz de moços vulgares para encarnar aos seus convincentes santos e no forte claro escuro de suas encarnações. Mas o pintor mais importante de todo o barroco espanhol e um dos cumes da arte universal é o sevilhano Diego de Velázquez. De suas origens tenebrosas, nos ficam obras de tanto caráter como o Aquador de Sevilha, onde se recriam nas descrições de materiais como o cristal, o barro e a água, e de tipos humanos de forte realismo. Em sua chegada a Madrid, consegue logo se situar na corte do rei Felipe IV, e não somente na profissão de pintor. Aí, a paleta de Velázquez se esclarece em gamas menos graves de ocres e terras, como na Frágua de Vulcano ou o Cristo Crucificado, uma das maiores pinturas religiosas da história da arte. E depois continua se esclarecendo em interiores que nascem de harmonias prata e carmesí, como na Vênus do Espelho ou o retrato do Papa Inocêncio X. O quadro mais célebre de Velázquez, conhecido como As Meninas, se apresenta ao espectador como a captura de um instante casual dentro de uma ampla fazenda. Observado com maior atenção, a obra parece esconder um enigma tipicamente barroco sobre o confronto entre o real e o representado. Supomos que Velázquez está pintando na enorme tela que tem diante de si um retrato do casal real, refletida no espelho do fundo. Mas o pintor foi interrompido pela entrada do animado grupo que forma a infanta, suas damas de honra e os demais assistentes. Uma suave penumbra parece envolver aos personagens agrupados em diferentes planos de profundidade. Esses planos aparecem remarcados pela maior ou menor incidência que tem sobre eles a luz direta de uma única janela localizada à direita. A sugestão de profundidade que o quadro consegue é tão grande que nos faz sentir participantes da cena, como quem assiste a um milagre. Dos Países Baixos, a parte correspondente à Bélgica se mantém fiel ao catolicismo, enquanto que a Holanda se desgarra em uma próspera república de fé calvinista. Na arte, este acontecimento terá uma importância capital. Assim, os pintores belgas, como Rubens, ficam na órbita estética da Contra-Reforma, enquanto os holandeses, em outra muito diferente, a qual incomoda toda demonstração de muita pompa. Como artista proveniente da tradição flamenca, Peter Paul Rubens não se mostra interessado por algumas das lições que aprende na Itália. Por exemplo, sobre o ideal de beleza anatômica, a proporção equilibrada ou a captação do espaço tridimensional. Sem embargo, aplica estes ensinos e, sobretudo, a do colorido veneziano ao conseguir efeitos de exuberante riqueza e vitalidade natural da superfície do quadro, ou seja, nos aspectos mais sensoriais da realidade.
Nas complexas composições de suas obras mais barrocas, os corpos parecem se enroscar pelo efeito da enorme de turbulência que percorre toda a composição. Este parte com frequência de suas principais diagonais, se difundindo através dos elementos de composição até diluir quase as formas em uma fluência vetorial. Tanto se ajusta o estilo de Rubens à prescrição de luxo e boato da ordem católica e absolutista que conhecerá um sucesso tão transbordante como seu próprio estilo. Na oficina de Rubens se formam artistas que alcançaram depois um grande renome. Van Dyck parte do estilo do mestre, evoluindo rapidamente para o outro robusto e torrencial, mas também mais elegante, especialmente quando se aplica ao retrato cortesão. Na Inglaterra, seu estilo luxuoso e delicado lhe proporcionará um lugar de honra como retratista da corte. Na Holanda protestante, os pintores disputam a atenção de uma nova clientela, composta sobretudo por pequenos colecionadores particulares da florescente burguesia. Em suas douradas e tenebrosas penumbras, Rembrandt descobre a origem geradora da forma que pode ascender até as luzes mais altas, até quase nos deixar cegos, ou descer até a sombra, até quase se confundir com o nada, mas sempre através de uma gama tonal de perfeita modulação. O que faz tão grande a Rembrandt é sua capacidade para gerar mistério com os meios de pinturas mais contidos e praticamente desde qualquer tema escolhido por ele ou encomendado por outros. Rembrandt é um dos poucos pintores holandeses que cultiva os temas religiosos, principalmente do Antigo Testamento. Neles, aplica os efeitos, quem sabe, mais dramáticos do seu imitável claro escuro. Ao longo do século XVIII, o espírito barroco irá perdendo o vigor característico da centúria anterior, até entrar em cheio na forma maneirista, geralmente conhecida como rococó. Esta coincide com um lento deslocamento do foco artístico europeu desde a Itália, com seu epicentro em Roma até França, com o seu em Paris. O rococó é sobretudo o estilo característico da realeza e aristocracia francesa, durante o século XVIII, que procuram enfeitar seu mundo de privilégios com uma arte menos grave e solene que o reinado de Luís XIV. Assim, reinaram os formatos menores nas estâncias dos palácios e o enfeite lindo e teimoso que o invade por inteiro. O rococó adora as brincadeiras das formas, com as gamas mais ternas de cores, ao mesmo tempo que evita os materiais e os conceitos muito severos ou grandiloquente, e tudo isso em tempos de um novo ideal cortesão caracterizado pela graça, o simbolismo e o hedonismo. Fora da França, o rococó se estende às pequenas cortes, ansiosas por imitar tudo que provém de Paris. E aí alcança repercussão quase maior, pois não é só os adotados nos imponentes palácios das nobrezas, como também nas pequenas igrejas de âmbito rural. Em estas, se acaba disseminando, quem sabe, como em nenhum outro lugar, a fronteira entre o puramente arquitetônico e o decorativo, mas também a existência de um ambiente de caráter cortesão e outro religioso. Também na Espanha, encontramos obras cujo frenesi decorativo vai mais longe do que é costume na Europa. Por exemplo, do Palácio Marquês de Duas Águas, em Valência, cuja fachada ostenta, sem dúvida, uma das portadas mais matizadas do estilo. A escultura do XVIII está dominada também por artistas franceses, que continuam o profundo caminho deixado por Bernini. Seu estilo se movimenta entre o refinamento e a graça do rococó com um falcão e a fria severidade dos artistas que antecipam o neoclássico, mas sempre em obras de uma grande perfeição técnica. Na pintura, o espírito rococó
se encarna em quadros de formatos menores e de atmosfera refinada. Neles, são descritas pequenas anedotas cortesãs ou mitológicas situadas em um marco de natureza sempre amável. Artistas franceses, como Antoine Watteau, representam como ninguém esta tendência. Suas paisagens aparecem povoadas de figurinhas engalanadas que se agrupam como um ritmo de dança galante em alegres ramalhetes. Este motivo será imitado depois por uma legião de artistas menores. François Boucher encontra no mitológico o perfeito pretexto para o seu estilo ligeiro e sensual, se deleitando ao mesmo tempo na graça de seus nus femininos. Enquanto isso, Jean-Simon Chardin se especializa em cálidas cenas da vida doméstica, burguesa ao modo da vida holandês, e pode-se dizer que seus invocadores bodegones também participam desta suave atmosfera. Fragonard pertence já à geração seguinte, que assistirá durante a Revolução Francesa ao final de toda uma época. Assim, este pintor faz uma ponte entre a rica superficialidade do rococó, o espírito mais grande do romantismo, graças à utilização de uma técnica extraordinariamente livre. Na Itália, a pintura continua a tradição decorativa e ilusionista dos frescos barrocos, embora também se adapte ao novo gosto cortesão, menos dado ao apoteótico que ao simplesmente ornamental. Tiepolo é o artista mais representativo deste estilo, deixando exercícios de virtuosa facilidade nos frescos que pinta na Itália, França, Alemanha e Espanha. Estes se caracterizam pela ligeireza de toque, tanto como de conceição geral, em uma gama de tintas pálidas e luminosas, muito ao gosto rococó. Sem embargo, neste esforço de adaptação das pinturas e esculturas italianas a um marco de caráter cenográfico, estas artes perderão uma parte preciosa de sua substância expressiva. A impossibilidade de continuar desenvolvendo o rococó a uma maior magnificência antecipa uma mudança radical no gosto europeu, cheio de procuras formais e adiantado, enfim, em uma arte mais racional e severa. E seu modelo se toma uma vez mais da antiguidade clássica, redescobertas agora nas escavações de Pompeia e Herculano, e mais na frente, nas investigações levadas adiante na Acrópole de Atenas. A nova estética chamada de neoclássica se caracteriza pelo vigor formal e a pureza do repertório arquitetônico greco-romano. Ao princípio, é adotada pelo poder absoluto como uma mera reação do estilo anterior, mas depois, depurada dita estética de todo o resto barroco, se integrará no programa revolucionário das jovens e ilustradas repúblicas da França e dos Estados Unidos. Mas as formas neoclássicas se estendem em maior ou menor grau pela Europa e América, independente de suas conotações políticas. Em Madrid, por exemplo, deixa edificações tão notáveis como a Porta de Alcalá ou o Museu do Prado, esta última de Juan de Villanueva.
O artista mais importante da Espanha neste período é Francisco de Goya, ofuscando a qualquer outro até bem avançado século XIX. Sua produção é mais completa e arriscada do que o admirado Velázquez, tocando os mais contraditórios registros, embora dita produção não seja tão homogênea em qualidade. Assim, nos alegres cartões que realiza em sua chegada a Madrid para uma fábrica de tapetes ou em suas últimas obras na Quinta do Surdo, da mais descarnada expressividade, custa reconhecer ao mesmo artista numa forma única de contemplar o mundo. Mas em cada um dos estilos que percorre Goya, como um século depois, acontecerá com Picasso, o pintor aragonês deixa mostras de uma robusta personalidade artística e um incessante espírito de busca. Assim, se converterá no grande precursor de algumas das principais tendências da arte moderna. O expressionismo no fuzilamento da Moncloa e suas pinturas negras do surrealismo e muitas das suas teimosias, e em algumas pinturas da Quinta do Surdo, como retratista, Goya nos deixa soberbos exemplos nos quais não tenta esconder a consideração que merece o retratado e chega quase a arriscar a irreverência nas versões que realiza sobre Carlos IV, Fernando VII ou Maria Luísa. Mas, ao mesmo tempo, o pintor afina ao máximo os recursos de seu ofício quando se trata de imortalizar as pessoas que ele sente mais próximas a ele. Retratos, como os da família real, se impõem sem embargo pelas forças de seus argumentos artísticos, conseguindo transcender a medíocre presença de alguns dos personagens. O Goya que hoje vemos mais fascinante é, sem embargo, o da madurez, quando inicia sua pessoal exploração dos limites trágicos da alma humana. Nesses anos, reduz ao máximo sua paleta em nome de uma expressão a mais rápida e direta possível e alcança um enorme poder de comunicação em suas séries de gravados, algo forte e litografias. A pintura inglesa tinha desaparecido praticamente dos 2 séculos precedentes, devido sobretudo à total ausência de encomendas religiosas, mas também é sentida pela predileção que demonstra a corte pelos retratistas estrangeiros como Robin e Van Dyck. O primeiro pintor que se revela contra esse estado é William Hogarth, que se propõe a recuperar a atenção do público inglês, a própria pintura. A influência que exerce Joshua Reynolds como teórico e acadêmico da arte é inclusive superior que a adquirida através de seus quadros. Em seus escritos e intervenções públicas, defende com veemência um retorno dos valores do Renascimento italiano e mostra uma visão transcendente dos temas históricos e mitológicos. Thomas Gainsborough é o grande rival de Reynolds, se situando na antípodas da atitude excessivamente acadêmica daquele. Seu natural talento para captar as qualidades das coisas ou a psicologia do retratado, especialmente a inocência infantil, lhe dão um merecido prestígio.
O principal artista neoclássico é Jacques-Louis David, seguidor escrupuloso do classicismo de Rafael ou Poussin. Cedo se revela como um artista muito original pela desacostumada nitidez em distribuição atitudes das figuras. Estas fogem do escorço como num baixo relevo romano, fazendo que algumas de suas composições nos pareçam mais clássicas do que os clássicos. O compromisso político de Davi se deixa perceber em sua seleção de temas e no clima heróico que imprime a temas novos, como a da rebelião contra a tirania. Seus ideais rápido o convertem no artista preferido da Revolução Francesa e depois do Império Napoleônico. Assim, aproveitará com acentos graves a morte de Marat ou exercitará seu ímpeto publicitário nos retratos que deixa feitos de Napoleão Bonaparte. O século XIX se verá suceder a muitos desses estilos, para suprir a carência de um verdadeiro programa arquitetônico, aquele que se adapte às necessidades de uma sociedade industrializada e aos novos materiais e tecnologias de construção. O mais importante dos estilos historicistas é o neogótico, objeto de seguidas proclamações e estudos eruditos que se adota preferentemente para a construção de igrejas, embora também possa ser usado para invocar, como do Parlamento de Londres, as raízes medievais da democracia britânica. Outros muitos estilos, como o neo-egípcio, o neo-bizantino, o neo-barroco ou em estilos baseados no Islã e no Oriente, são aplicados nas edificações em função da ambientação superficial que se deseja. Esta atitude eclética, pelo menos, acostumará os arquitetos à ideia que cada função precisa de uma forma específica, o que inaugura a arquitetura moderna no final do século. Da escultura francesa do século XIX, cabe mencionar muito menos nomes que da pintura. Merecem ser destacados os relevos que François Rouit realiza para o Arco do Triunfo de Paris, tão cheios de ímpeto romântico. Ou o grupo de dança de Carpó, na fachada do Teatro da Ópera da mesma cidade, pelo júbilo dionisíaco que consegue contagiar. Embora a arte de escultura não seja tão simples como no da pintura, detectar a evolução dos estilos, já que dispõe de muito menos recursos sensíveis à mudança, sobretudo uma vez que a escultura renascentista deixou no Ocidente os principais sinais da identidade desta arte, praticamente inalteradas até o final do XIX. Apesar de suas discrepâncias, os pintores neoclássicos e românticos têm em comum uma atitude certamente parecida a respeito à realidade. Só que nos românticos, tal atitude parece encher em sua evocação de países exóticos ou guerras perdidas, enquanto que nos neoclássicos se concreta como obstinação não menos romântica na idealização de uma antiguidade clássica que nunca existiu.
Contra ambas tendências, reage o movimento realista, cujas origens deve-se procurar na nova atitude diante das paisagens. De pintores como Camille Corot, este afronta o estudo do natural com um olhar por fim completamente receptivo, pintando somente o que a paisagem oferece e sem elaborar nele o estudo das impressões obtidas ao ar livre. Com esta simples proposta que hoje pode parecer tão natural, Corot protagoniza sem embargo a última pequena subversão que antecede a grande rebelião da pintura impressionista. Por outra parte, na pequena localidade francesa de Barbizon, um grupo de pintores se reúnem e trabalham durante os anos da Revolução de 1948 com um ideal muito parecido ao de Corot.